E aí vocês, tudo bom pessoal? Eu sou o Will, a gente está aqui para conversar mais um tema no nosso podcast, nosso videocast Tempestade. Antes de tudo eu peço que você se inscreva, comente, compartilhe e curta esse canal maravilhoso para que a gente possa engajar e ter mais vidas aqui com a gente. E é isso, não vou me demorar muito, me alongar muito. Chama a vinheta e vamos para o tema. Vem vinheta! Will Crow, 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 Will Crow, Crow, Crow. Então, pessoal, hoje eu até fiz um roteiro, olha, isso é muito impressionante, porque na maioria das vezes eu divago, eu levo a tempestade muito a sério, eu acabo divagando muito, conversando muito com vocês, eu acabo me perdendo um pouco. Isso pode tornar a nossa conversa um pouco confusa, não é mesmo? Mas para falar um pouco desse tema que a gente vai falar hoje, que vamos dizer assim, é como se fosse um desencaixe social, ou de repente que eu sinto que as pessoas meio que não valorizam a minha presença, eu preciso trazer um pouco à tona, uma pincelada mais ou menos sobre a minha vida, né? Porque a minha vida diz um pouco sobre as perspectivas que eu tenho hoje em dia e a minha vida me formou, né? Então, antes eu tinha, no momento da minha infância, eu era muito falante, então eu falava bastante com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu tinha uma questão muito introspectiva. Eu guardava muitas coisas dentro de mim, meus sentimentos e coisas nesse tipo, nesse sentido. Isso se tornou muito mais profundo na minha pré-adolescência, que eu basicamente não falava com as pessoas. Eu tinha um problema muito sério de constituição de identidade. E isso no começo da vida adulta se tornou mais próximo, que eu comecei a fazer várias coisas no sentido de experimentação de vida mesmo. Comecei a sair mais, eu comecei a beber, comecei a fazer coisas que eu não sei se eu tinha muita certeza se era aquilo que eu queria fazer, sabe? Mas eu comecei a meio que experimentando. No momento que eu estava experimentando, estava tudo muito bem. Mas houve um momento muito difícil da minha vida, em que aconteceram muitos problemas, assim, em decorrência de tudo que eu havia passado, que eu passei. E realmente eu não tive ninguém que segurasse minha mão naquele momento. Eu lembro até uma época em que eu conversava, tava ficando com uma pessoa na época, né, tava me relacionando, e eu cheguei um dia, falei, tava sem emprego na época, tava começando, constituindo a minha vida, e eu falei, eu gosto de estudar, eu gosto de viver minha vida, e por que eu não tô vivendo? O que que tá acontecendo? Eu chorava copiosamente naquela época. Muito triste, porque realmente eu não tinha futuro, eu me via sem futuro porque eu havia me perdido em algum lugar de mim, sabe? Então eu comecei a perceber desde lá que eu tinha problemas para não só constituir a minha personalidade, mas constituir as minhas certezas mesmo. E não me deixar levar por essas, não sei se influências ou pelos próprios desejos que às vezes nos mascaram certos tipos de sentimentos ruins que estão dentro da gente. Então, depois de um tempo também, eu comecei devido às situações que eu passei também dentro de casa, familiares, eu comecei a mascarar minha personalidade quieta, com uma personalidade um pouco mais, não só agressiva, mas um pouco mais sarcástica, um pouco mais debochada, uma postura assim que era um pouco mais imbatível, mas era ao mesmo tempo uma postura um pouco risonha demais, um pouco efusiva demais, um pouco desesperada demais. Hoje em dia isso tudo tem relação, logicamente, com a ansiedade. Eu tenho TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Então isso faz todo esse sentido com isso, com essa situação, com esse contexto que eu vivia na época. Até que um dia eu decidi, comecei a trabalhar no comércio, mas depois de um tempo eu percebi que aquilo não estava muito bom para mim, que eu queria alçar novos voos e que eu precisava sair da casa dos meus pais. E a única maneira que eu consegui vislumbrar seria passando num concurso público, que eu teria dinheiro para pagar minha faculdade, para custear meus estudos, entende? Que eu conseguiria fazer as minhas coisas, meus rolês, e aí foi aí que eu parei tudo. Eu tinha 23 anos, eu parei tudo para poder estudar para concursos públicos. Então me engajei nisso durante um bom tempo, depois acabei fazendo estágio em Ministério Público e tal, fiz as provas de concurso, porque na minha época, não sei se hoje é assim, para você passar para o Ministério Público, estagiar lá, você sendo um estagiário de Direito, né, do curso de Direito, que foi um dos cursos que eu me formei naquela época, eu comecei, engajei, né, e me formei posteriormente. Eu consegui trabalho, consegui, mas até ali as coisas eram ainda muito difíceis, né, porque eu ainda estava na casa de outras pessoas,
estava sendo sustentado, então era um outro rolê. Então, para constituir a minha personalidade mesmo, eu só constituí de fato, e ainda estou constituindo, estou ainda nesse processo que está sendo muito difícil para mim, eu não vou negar isso, agora, depois que eu consegui passar no concurso público e eu consegui começar a destoar um pouco das coisas que haviam me imposto. Eu, por exemplo, eu falei para vocês que eu tive momentos muito difíceis, inclusive com o álcool, com a bebida, e eu vi que aquilo não tinha mais sentido para mim, então eu parei de beber, mudei minha alimentação, não só me tornei na época vegano, né, hoje em dia vegetariano, mas comecei a mudar meus hábitos alimentares, porque vegetarianismo não é sinônimo de ser saudável, para quem não sabe. Comecei a mudar meus hábitos, parei de fumar, eu fumava também, então eu mudei todo aquele contexto, eu realmente fiz um rebrand, né, eu mudei aquela personalidade, não no sentido de personalidade, mas no sentido de hábitos mesmo. E isso, logicamente, afasta as pessoas. Quando você para estudar, quando você para, né, naquela época que eu parei para concursos também, já tinha muita gente se afastando, porque antes me chamavam muito para as baladas, para curtição, para tudo isso, e a partir do momento que eu também comecei a parar de beber e tal, enfim, ter essas movimentações, as pessoas falavam que eu não iria conseguir, que seria muito difícil, que não é legal ser radical, mas eu não queria mais aquilo para mim, entende? Porque eu tenho uma certa dificuldade de manter hábitos, solidificar hábitos. Eu acho que isso não é só comigo, acredito que seja com todo mundo. Mas eu passei por esse momento assim muito complexo mesmo de solidificação de hábitos. E com o passar do tempo, eu disse para vocês que eu criei uma persona mais efusiva, mais feliz e alegre e contente do que realmente eu era, é óbvio. Talvez para mascarar muitas coisas, mascarar uma possível depressão, mascarar sentimentos que estavam escondidos. Então eu era a pessoa que animava a festa. Naquele momento eu recebia convites, eu estava com todo mundo perto de mim, mas eu percebi que quando eu parava para conversar esse papo que a gente está tendo olho no olho, com as pessoas, com umas pessoas próximas que eu tinha, tanto da faculdade quanto de outros lugares, eu não tinha muita escuta. Parece que era assim, ah, tá bom, Cláudia, senta lá. Nesse sentido. Eu, por exemplo, colocava alguma música que eu gostava de ouvir, as pessoas, desliga que tá chato. Então eu comecei a sentir que eu não tinha muito encaixe, né, nos lugares. Antes mesmo já sentia, quando eu estava na pré-adolescência, começo da vida adulta, eu estava transitando por todos os grupos, sabe? Grupos dos nerds, eu estava lá, grupo do não sei do que, eu estava lá, eu estava em todos os grupos e eu conseguia transitar por todos eles, mas eu não tinha amizades profundas com ninguém, eu não tinha trocas muito, assim, as trocas que eu esperava também com as pessoas. Eu tinha muitos amigos, muitos colegas e companheiros, mas não amigos de verdade, sabe? Um ou outro, muito raro, mas eu não acabava desfazendo as relações muito rapidamente, porque eu acabava me decepcionando. Eu acho que isso é uma coisa normal. Eu, talvez eu não tenha sabido lidar com essas decepções assim de maneira muito madura naquela época, mas eu acabei vivenciando isso. E hoje, na vida adulta, assim, eu passei por outras coisas. Eu eventualmente passei no mestrado, mudei de cidade algumas vezes, não muitas, mas mudei de cidade, mudei de estado, então eu vivi outros contextos. E parece, assim, que quando você lida com outras pessoas, parece que muitas vezes elas não respeitam suas escolhas individuais, sabe? Ah, eu não quero beber, por exemplo. Ah, eu não quero usar drogas, por exemplo. Eu não quero fazer certas coisas. As pessoas parecem que meio que ficam, você é caretão. Você não faz essas coisas. Ah, você estuda demais. Então as pessoas ficam te criticando pelas escolhas que você fez. E eu não faço o contrário, eu não fico criticando uma pessoa pelas escolhas que ela faz. Assim, a pessoa é livre para fazer o que ela bem entender, desde que não interfira no local do outro, né, no espaço do outro. E nisso eu acabei saindo como chato e num isolamento também. E hoje eu percebo muito isso. Eu percebo que quando eu chego num lugar as pessoas falam, não beba. A pessoa, mas como é que você se diverte? Divertindo, dançando, curtindo a vida, sabe? Brincando, rindo. E eu fico me perguntando, assim, será que as pessoas não conseguem encontrar fonte de felicidade em si próprias? Assim, às vezes é muito difícil para eu entender essas coisas. Mas isso são questionamentos meus. Principalmente quando as pessoas dizem assim, eu não sei como é que eu vou ser sua amiga, já ouvi isso, né? Não sei como é que eu vou ser sua amiga se você não bebe, por exemplo. Eu falei, mas a gente precisa ser amigo para beber? Assim, eu preciso seguir os mesmos hábitos que você.
Então parece que as pessoas querem criar um senso de comunidade dentro daquela prática. Ah, vou beber, pega um copinho ali pra você. Por isso que eu não gostava de beber, eu dizia que eu bebia socialmente, eu parei de dizer isso, exatamente porque eu dizia, eu bebo socialmente. O pessoal, então toma aqui uma cerveja, mas eu não queria beber naquele dia. Então a pessoa já enfiava aquele copo ali como se eu fosse, assim, ou você é a pessoa que anima a festa e quando você não tá muito afim de animar, não, vem cá, vem dançar no meio de todo mundo, vem fazer seu bobo da corte, palhaço de circo aqui do pessoal. E muitas vezes eu não tava afim de ser assim, eu não tava afim de. Então eu percebi que eu precisava dar um passo além e hoje em dia constituir a minha personalidade, ser quem eu sou, é muito difícil, porque parece assim que eu sempre tô devendo alguma coisa para as pessoas. Sempre tô devendo no sentido de eu poderia fazer mais. Mas só que eu não sinto essa entrega de volta, entende? Então eu fico nessa questão meio conflituosa. Ao mesmo tempo que eu quero ter amigos, eu também não quero ter a qualquer preço, entende? Eu tô começando a pensar, a amadurecer na minha vida que eu não quero ter amizades e uma vida assim a qualquer preço. Durante muito tempo eu me culpei, inclusive, por ser uma pessoa que não usava drogas ou não estava aderidos a esses comportamentos sociais, assim. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, no mestrado, eu conheci no mercado aqui perto de casa, eu estava vindo para cá, para Minas, né? Eu conheci uma colega de faculdade, mas não era do mesmo curso, era de um outro curso, nem era do mestrado. Eu falei que eu não fumava, né, marihuana, né, não usava cannabis. E a menina me bloqueou no WhatsApp, eu acabei conseguindo o número dela, e ela me bloqueou. Então, assim, eu não entendo. Se você tem os seus hábitos, tem os seus hábitos. Mas se você acha que esses hábitos são transgressores, tá tudo bem, mas existem pessoas caretas que são super legais. Elas só não gostam de fazer o que você faz. E existem pessoas diferentes de você, como existem pessoas diferentes de mim. É assim que é a vida. Se a gente não souber viver dentro das diferenças, a gente não tem como coexistir, entende? Então, isso me estressou muito, me irrita muito, mas eu entendi. Hoje em dia eu consegui entender que em muitos lugares sim vão ser legais, mas eu tô com dificuldade de encontrá-los. Porque eu não quero mais ser uma pessoa que vai servir de, de motivação para as pessoas ficarem rindo, para as pessoas acharem engraçado. Eu não quero mais ser chaveiro de ninguém, sabe? E isso tem sido bem difícil, esse processo, porque parece que eu não me encaixo. Porque parece que para eu me encaixar, para eu estar ali, eu tenho que aderir a hábitos que eu não estou muito afim. Então eu percebi já há muito tempo que meu caminho vai ser diferente. Eu vou trilhar um caminho diferente, mas muito individual, muito próprio, sabe? E vivendo as minhas vivências, mesmo as minhas experiências, e sem pensar que vão existir outras. Eu sempre penso assim hoje em dia, essa experiência está sendo legal, mas vai ser o último momento que eu vou ter esse momento, vou ter essa experiência, porque eu sei que ela vai acabar. E mesmo que eu possa vivê-la de outro jeito, essa experiência vai acabar. Então, mesmo que seja uma perspectiva assim, até um pouco negativista, algo assim, meio dark, assim, eu prefiro pensar desse jeito, para não me decepcionar. Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas me chamam ou para fazer graça, ou para, por exemplo, cumprir espaço. Ah, tipo, precisa de um monte de gente para ir na festa de não sei quem, então levo eu. Então por isso que eu acho que as pessoas não valorizam muito a minha presença. Eu sou uma pessoa que não sou tão legal assim, não sou tão boa assim, não sou uma pessoa totalmente sã, eu sou um pouco destemperado sim. Eu acho que todo mundo passa por isso. No mundo como nós estamos hoje em dia, é bem possível enlouquecer. Eu acho que é mais provável a gente enlouquecer do que a gente nos mantermos sãos. Mas eu sou uma pessoa legal, sabe? Mas eu não quero ter que mendigar nada pra ninguém mais. Eu não preciso disso mais. Eu, embora tenha pedido muitas vezes migalhas pelo amor das pessoas, eu acho que isso não serve pra mim mais, sabe? Eu acho que eu não preciso disso mais. Isso é algo que parece um pouco triste, mas eu acho que é tão realista ao ponto da gente entender as limitações das pessoas, as limitações dos espaços que a gente circunda.
e o que a gente consegue doar para as pessoas e o que as pessoas conseguem doar para a gente, ou que elas não conseguem também fazer por nós. Porque senão a gente fica nessa criação de expectativas e fica se culpando por ser quem a gente é. E eu não acho que seja bem por aí, sabe? Já passei momentos muito difíceis na minha vida, eu sei o quanto é difícil manter um hábito. Então hoje eu não vou largar minha academia para poder estar com uma pessoa, hoje eu não vou deixar de beber, porque eu sei que uma única gota de álcool pode transformar minha vida negativamente toda de novo. E eu sei o quanto é difícil, sei o quanto foi difícil sair daqueles momentos de escuridão, sabe? Eu não vou voltar a comer carne porque simplesmente eu não tô afim de comer, tá tudo bem, sabe? Isso não é um juízo valorativo, eu não sou melhor ou pior do que você ou do que outra pessoa. Eu só quero viver minha vida com as escolhas que eu fiz e eu quero que as pessoas me respeitem em relação a isso, sem me achar um chato, porque quem é chato é quem não tolera a diversidade, quem não consegue conviver com outras pessoas. Na vida a gente vai conviver com um diferente, meu Deus do céu. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que não é bem sim, o fato de se encaixar ou não, é o fato de quanto você tá apto a engolir sapo, quanto você está apto a tolerar certas pessoas, certas insinuações, sabe? Porque tá todo mundo muito preocupado com a vida alheia, sabe? Isso é legal, gente, é bom a gente fofocar. Eu acho legal a gente uma fofoca, mas assim, no ponto que você quer ingerir na vida do outro, quer fazer uma gerência da vida do outro, eu acho que isso é um pouco constrangedor e inconveniente também. Então a gente tem que ter sabedoria para entender quais espaços vão nos caber. Mas tá difícil entender isso para mim, entendeu? Então eu trouxe esse vídeo mais como reflexão, como eu trago aqui em todos os outros. É uma tempestade de ideias. A gente eu não tenho um compromisso de ser uma pessoa coerente, coesa o tempo todo. Eu acho que tudo está em debate, em discussão, e por isso que eu trago aqui na internet. Eu faço às vezes, uns pequenos desabafos para que você possa comentar também, para que você possa trazer suas ideias, possa mergulhar também nessa tempestade junto comigo, para que a gente possa sair pelo menos com os guarda-chuvas molhados ou destruídos, mas pelo menos com possibilidade de ver um sol, de ver uma luz no outro lado, de ver uma luz no fim do túnel. Então é isso. Eu agradeço muito se você chegou até aqui no vídeo, até o final do vídeo. E peço que você se inscreva, comente, compartilhe, engaje esse canal, hype o vídeo se for possível para você, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, se você gosta das minhas ideias, das minhas divagações, isso é muito importante para eu ver o quanto eu estou sendo valorizado aqui, o quanto abrir a minha vida está valendo a pena e falar sobre coisas tão íntimas e tão profundas está sendo tá me dando algum tipo de recompensa, de assim, sabe, de feedback em relação a isso que eu estou fazendo aqui na plataforma. Então, muito obrigado. Sejam luz sempre e até o próximo vídeo. Um beijo grandão e tchau, tchau. Amo vocês.